Oi pessoal, eu vim aqui rapidinho falar com vocês o seguinte. Muita gente tem me questionado: Arácia, você tem medo? Como você entra na política assim? Você não tem medo, você não tem receio, ainda mais assim, mulher? Enfim, esse vídeo é principalmente para as pessoas que não me conhecem na intimidade. Eu não tenho medo. Eu costumo dizer que eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de nada. E quando eu digo isso, obviamente, eu não sou irresponsável. Por exemplo, eu não penso em ficar em cima de uma montanha e pular porque eu não tenho medo, porque isso é irresponsabilidade. Ou ser uma pessoa que faz qualquer irresponsabilidade porque enfrenta, porque não tem medo. Eu acho que a gente tem que ter sabedoria, equilíbrio, domínio próprio, lucidez pra gente fazer as coisas. Então eu não tenho medo porque eu acredito muito em Deus. Muito, 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 muito mesmo. Deus é um norte na minha vida. E naquilo que eu acredito e creio piamente, eu acho que se a gente viver com medo, a gente tira o poder e a autoridade de Deus na nossa vida. É como se inconscientemente a gente tá falando para Deus, para o universo, para o Criador, que a gente não confia. Então eu confio plenamente. Eu não tenho medo de cancelamento, eu não tenho medo da opinião dos outros, eu não tenho medo de dar certo, de não dar certo, de dar errado, não tenho medo. Graças a Deus. Sempre foi assim, Arácia? É claro que não. Quando minha filha ainda não tinha vindo para o Brasil, sei lá, 2011, ainda eu tinha alguns medos. Poucos, mas eu tinha. Por exemplo, eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa com a minha filha, eu não poder defendê-la. E o meu marido, o Dom, me ajudou muito nisso. Por isso que a minha fé cristã, ela começa mesmo a intimidade com Deus em 2011. Aí o Dom falou assim pra mim: mas não há o que você fazer a não ser orar. Porque se você ficar com medo de que acontecer alguma coisa com a sua filha, eu tinha pesadelos, eu tive umas 3 vezes pesadelos que ela poderia estar sendo violentada. Eu acordava muito mal, com uma sensação de impotência. Aí o Dom falou assim pra mim: mas você não pode fazer nada. Outro continente, você tem que atravessar o Oceano Atlântico para você ir para lá, e ainda assim não teria ferramentas para você resolver ou proteger. Então foi aí que eu aprendi a ter fé. Eu aprendi a orar. E quando eu falo que eu não tenho medo, eu não tenho medo, só temor a Deus. E quando eu falo que eu não tenho medo, eu falo por conta disso, porque eu sei que esses 2 joelhos, as pessoas que me conhecem intimamente sabem, só se dobram para Deus. Eu não me humilho para ninguém, não faço média ponderada com ninguém. Pode ser desembargador, ministro, primeiro-ministro, pode ser o presidente da República. Eu não faço média ponderada com ninguém. É óbvio que eu também não sou inadequada para eu desafiar, para eu ir para o confronto. Eu não faço isso, mas eu sou dosa quem dá osa para mim. Eu sou honro quem me honra, então não há que eu ter medo. Eu não tenho medo do que as pessoas pensam a meu respeito, não tenho medo, meu Deus, e se eu escolher esse caminho e se não der certo? Se não der certo, Deus vai me dar sabedoria para recalcular, para eu continuar. E não dar certo faz parte da caminhada, a gente nem sempre vence, às vezes a gente não vence, mas é assim que funciona. E eu, graças a Deus, eu aprendi a vencer. Eu aprendi a vencer, eu venço em Cristo e não faço de forma nenhuma essas palavras de uma forma arrogante, ou de maneira que eu fale que eu sou melhor que os outros, quando eu falo que eu não tenho medos, porque alguém igual eu, e quando eu falo alguém igual eu falo no sentido assim, que vive num país onde não nasceu, muito embora eu seja naturalizada, e que é mulher, e que é negra, não pode ter medo. Senão o mundo pisa, senão as pessoas abusam, acham que podem fazer o que querem, e as pessoas sim só fazem o que a gente permite. Não sou perfeita, estou no processo evolutivo assim como todo mundo,
a gente erra, a gente acerta, a gente recalcula a rota. Mas a minha fé inabalável em Deus me faz pensar o seguinte: eu não tenho olhos na retaguarda, mas Deus me guarda na frente e na retaguarda, em ambos os lados, porque além de Ele estar em cima, acima, né, Ele está dentro de mim. Então não há por que eu ter medo. Eu não posso temer o amanhã que ainda não chegou, porque eu creio que quando ele chegar, ele será o hoje, para que eu pavimente o futuro, né? E que Deus é o Senhor do tempo e tempo é o Senhor de tudo. Ou seja, Deus é dono de tudo. Então não há que viver preocupado se vai dar certo, não vai dar certo. É claro que tem dias que a gente fica um pouco mais desgastado, mais cansado, e nesses dias que a gente clama, que a gente louva, que a gente ora, e eu sou uma pessoa que eu louvo todo dia. Na minha casa a gente faz culto a Deus todo santo dia mesmo, e é isso que importa, porque quando a gente põe Deus na frente, a gente não pode viver com medo, a gente tem que viver com coragem, a gente tem que viver acreditando que o melhor vai acontecer, e eu não tenho medo por conta disso. Eu falo sempre, eu não afronto ninguém, mas tá para nascer quem me afronte. Tá para nascer, ainda não nasceu. E quando nascer vai ter que ter tudo dois braços, duas bocas, enfim, para ir tentar me intimidar. Então, eu acho que enquanto mulher negra, naturalizada, eu aprendi a confiar em Deus, a confiar em mim, nos meus propósitos, no meu caminho, eu corro atrás, sabe? Estudo muito. Inclusive, muita gente às vezes me cobra, se eu postei tantos stories ou te marquei. Gente, eu peço escusas, real. Eu sou muito relapsa com isso. Até meu marido às vezes posta uma coisa e fala, amor, eu postei, vai lá ver. Quando eu vou ver, 24 horas depois já saiu, ainda bem que depois ele me mostra. Minha filha parou de me dar parabéns no stories, porque sabe que eu não olho. Então eu sou muito relapsa, porque eu estudo, corro atrás, leio. Então acho que a gente não pode ter medo, porque se a gente ficar com medo, a gente perde o bem que poderia conquistar pelo medo de tentar. Então, essa frase nem minha, é de William Shakespeare, no Menestrel. Ele fala isso, que a gente às vezes perde o bem que poderia conquistar pelo medo de tentar, porque as dúvidas são traidoras. Você não sabe, tipo, você tá com dúvida e não sabe para que lado vai. Então, assim, eu sou muito consciente do meu lugar no mundo, eu sou muito consciente das minhas potências, onde eu sou potência, e também das minhas limitações. Eu entendo o que eu tenho controle, eu faço, o que eu não tenho, eu deixo nas mãos de Deus, porque assim a gente não pode viver com medo, porque a vida da gente é desafio. Tem épocas que, principalmente no financeiro, que a gente tá muito bem, tem época que não tá tão bem assim, que tem que recalcular, que tá mais apertado, tem época que a gente que empresta para os outros, tem outra época que a gente pede emprestado. Então é sobre isso. Então não há que ter medo. Eu acho que a gente tem que ter coragem, sabedoria, lucidez e domínio próprio, como eu falei no início. Pôr Deus na frente de tudo, acreditar que o melhor vai acontecer, ter empatia pelos outros e principalmente ser franco. A gente ser na frente e nas costas dos outros aquilo que a gente é verdadeiramente. Assim a gente sempre vai colher proteção, lucidez, amor, graça e misericórdia. Então não há por que temer, porque Deus está no controle de tudo, Deus sabe de todas as coisas, mas a gente tem que fazer por onde. A gente tem também que buscar nosso espaço, porque existem 8 bilhões de pessoas no mundo e todas elas são filhas de Deus. Então a gente tem que fazer o diferente no sentido de correr atrás, de enfrentar as consequências, de aprender com os erros, dialogar uns com os outros. Então é isso, gente. E não tenha medo, sabe? Tenha fé em Deus. Sempre clame por lucidez, por domínio próprio, por sabedoria, que o Espírito Santo vai te acompanhar, te aconselhar para que você viva sem medo. Medo é algo daquele que opõe a Deus, que quer plantar no coração das pessoas. Então é isso, não há o que temer. Deus é cobertura e proteção.